Olá, bem-vindos a mais um programa Pela Sua Saúde, um programa dedicado ao Smart Aging. Hoje vamos falar sobre medicina anti-envelhecimento e vamos ter duas convidadas que nos vão falar sobre as principais dicas. Temos então a doutora Luísa Pargana, médica ginecologista, muito obrigada pela sua presença, e a doutora Filipa Mafragal, médica funcional. Olá, Filipa, obrigada. Olá. Vamos então partilhar convosco quais as principais dicas e a forma como estas médicas abordam esta nova área em Portugal. Doutora Luísa, enquanto ginecologista, o que é que a levou a estudar esta área? Então, esta área aparece na minha vida porque eu desde o início senti sempre a necessidade da proximidade da relação médico-doente. E como tal, fui assistindo a uma pressão imensa na medicina, do tempo, da dificuldade de estabelecer uma relação médico-doente perfeita, como eu a imagino e como gosto, e um dia estava a pensar, temos que fazer alguma coisa, temos que melhorar esta nossa estratégia. E por coincidência, numa consulta com uma paciente minha, tinha havido um voo e tinha lido uma reportagem numa revista sobre começar-se a falar da medicina anti-envelhecimento, nomeadamente, como nós agora falamos do Smart Aging. E disse, doutora Luísa, que interessante, eu sinto que faz essa consulta desta forma e era uma área muito engraçada para investigar. E eu fiquei a pensar naquela vertente e disse, vou aprofundar o tema. E então comecei a investigar onde é que poderia deslocar-me, a que eventos poderia fazer formação e comecei por ir à Escola de Hertog em Bruxelas e fiquei encantada com... Porque realmente é uma abordagem, é a mesma linhagem que eu também, e é uma linhagem que tem em conta todo o paciente como um todo. A abordagem funcional, hormonal e dos estilos de vida. Muito bem. E então aí conseguimos, numa proximidade da relação médico-doente, conseguimos potenciar os pilares do nosso Smart Aging. E então, o que é que nós fazemos nessa consulta? Numa abordagem, por isso é que exige uma relação médico-doente, porque vamos ter que, nesse paciente, estimulá-lo a adquirir o seu caminho, e o seu caminho passa por trabalhar os 5 pilares. Quais são os 5 pilares? Vamos trabalhar os 5 pilares em sinergia. Claro que é muito complicado fazer o desafio imediato dos 5 pilares, nós temos que ter essa consciência. Mas é um trabalho ao longo do tempo. Isso mesmo, é um trabalho que se faz num bom diagnóstico para ter uma boa terapêutica, pensando sempre na prevenção. E esse desafio do Smart Aging passa muito por aí. Passa por nós trabalhando as cinco áreas, que são a nutrição, a mudança de estilo de vida, temos que dormir melhor, trabalhar se calhar muito menos horas, o exercício físico e depois a suplementação não hormonal e a modulação hormonal. Isto tudo consoante os déficits encontrados. E como é que nós vamos pesquisar esses déficits? É muito importante a história clínica, por isso é que eu lhe estava a dizer desde o início que a relação médico-doente aqui tem uma primazia. É fundamental. Mas enquanto ginecologista, porque isto é uma área que entre os seus pares também deve notar que existem algumas dificuldades na partilha, porque é uma área que, apesar de não ser nova, ainda é um pouco desconhecida em Portugal, relativamente à questão da modulação hormonal, que é um tema que está agora cada vez mais partilhado entre as pessoas e entre médicos, enquanto ginecologista, quais as principais vantagens para si? Bem. Então, a modulação hormonal, como é que nós potenciamos o bem-estar e a qualidade de vida, que é o nosso objetivo, e diminuindo o nosso objetivo do Smart Aging, e diminuindo o risco das doenças crónicas degenerativas, que nós sabemos que temos que as evitar ao máximo. Então, o que é que nós fazemos? Fazemos com que essa modulação passe não só por uma terapêutica hormonal, mas também pela valência da nutrição, do exercício, porque também elas vão potenciar e otimizar a modulação. E então, o que nós vamos fazer é, como disse muito bem, um reequilíbrio. O que é que nós fazemos? Nós não queremos ter as hormonas que são normais, entre aspas, para a idade da menopausa, por exemplo. O que é que nós fazemos? Portanto, como sabemos que há um declínio hormonal que começa muito mais cedo do que nós imaginamos, e a partir dos 30, 35, 1 a 3% das hormonas vamos perdendo ao longo do tempo, e então começam pequenas alterações que nós às vezes até nem percebemos que são alterações hormonais. E na consulta, numa história clínica muito cuidada e com tempo, e disponibilizando o foco no paciente, ou seja, se nós tivermos tempo para o ouvir e para se fazer ouvir, numa escuta sempre ativa e não estar sempre no computador. Que é isto que distingue um bocadinho a nossa abordagem, esta relação médico-paciente. Doutora Filipa, convidando-a também para a nossa conversa, tem uma abordagem funcional, a medicina Smart Aging. Portanto, olhamos para o paciente como um todo. Exatamente. Na sua visão como médica, o que é que nos distingue?
o que é que nos distingue? Aquilo que eu fui sentindo ao longo do tempo foi precisamente, e como a Luísa vem explicando, esta necessidade de melhorar, aperfeiçoar esta relação. E o que realmente faz a mudança, penso eu, é de facto o fator tempo, porque se nós criarmos tempo para ouvir mais e ver mais, seguramente conseguimos ter melhores resultados e chegar mais além. Por isso, eu passei nesta minha abordagem a ouvir muito mais as pessoas e a olhar muito mais cuidadosamente para elas. Porque são os nossos pacientes que nos vão dando as pistas, exatamente. Não é? Que é essas pequenas pistas, a informação clínica, porque, como devem notar na vossa prática, às vezes as análises vêm normais, mas efetivamente a pessoa tem uma série de queixas e de sintomas e às vezes já passou por diferentes outros médicos que não identificaram nenhum problema e que nós, com as palavras e com pequenos pormenores, chegamos lá. Aliás, se calhar o que nos distingue é mesmo esta questão de ser a medicina da pessoa e não a medicina da doença. A medicina ou do sintoma ou das análises. No fundo, é a medicina virada para a causa e não para apenas a queixa. E a tal medicina preventiva, porque há esta confusão com o chamado medicina anti-aging, anti-envelhecimento. Mas isto é para todas as idades, aliás, é uma medicina que deve ser praticada quanto mais cedo, melhor. Melhor, exatamente, desde a criança que está in utero, não é? Na barriga da mãe grávida, até ao bebê que sai cá para fora, até à criança, o jovem, o adulto, homem, mulher, e depois, com o avançar da idade, portanto, faz sentido em todas as fases da vida. E no fundo, às vezes, passa por pequeninas coisas que passaram despercebidas porque não houve o tal tempo ou por causa da tal super especialização noutras áreas. Ou a própria pessoa nem sequer se lembrou de certa questão que não valorizava. Provavelmente não valorizou. Quais é que são os principais problemas que identificou na sua consulta? Nós temos um bocadinho vários tipos de doente, ou vários tipos de pessoa, de cliente que nos procura. Encontramos desde aquela pessoa que vem ter connosco porque ouviu falar de que há uma coisa nova, uma forma diferente de fazer medicina e que está bem, sente-se bem, mas quer prevenir doenças futuras, quer ter melhor saúde, quer ter uma melhor performance física, intelectual e emocional, até aquela pessoa que está francamente doente e que não encontrou resposta satisfatória, precisamente porque, se calhar, pelo caminho houve uma série de fatores que os outros colegas não valorizaram tanto ou que a própria pessoa não se queixou tanto e que nós, com a nossa forma de abordar na globalidade, nos 5 pilares, na totalidade, se calhar conseguimos ir resolver e que fazem toda a diferença no resultado final. Até àquela pessoa que, pura e simplesmente, acha que está bem, mas que está cansada, não tem energia. Certo, o cansaço, que é uma queixa muito frequente. Não tem qualidade de vida no sentido em que não tem motivação, não lhe apetece fazer coisas, não tem paciência. Não está doente, mas também não está bem. E, por isso, simplesmente, de repente, percebe que pode sentir-se muito melhor, tem energia para voltar a fazer coisas, tem vontade de fazer coisas que não faz há muito tempo, tem paciência para os filhos, tem paciência para a família, não fica no sofá porque não se consegue mexer. Doutora Luísa, como ginecologista, normalmente há problemas muito comuns que lhe aparecem, mas tem a tal abordagem funcional da pessoa e da família, não é? Porque não é só a saúde da mulher, há outras questões. Eu costumo explicar na família que para que a sinfonia das hormonas, como nós explicamos, funcione, temos de ter a sinfonia do casal e a sinfonia da família. Ou seja, todo este novo equilíbrio que se procura, nós temos um déficit e vamos conseguir colmatá-lo, mas para isso precisamos de um desafio. O desafio é para nós, médicos, identificá-lo e depois colocamos o desafio ao próprio paciente. O próprio paciente, seja mulher, seja uma criança, seja o próprio casal, que muitas vezes recorre à consulta como acompanhante e ao longo da consulta vai percebendo que faz completamente parte dessa consulta. E olhando para um paciente, vamos vendo a evolução e o próprio atendimento do casal quer participar. E é maravilhoso ver, porque nós, e também tenho outro tipo de consulta muito, muito gira, que é uma paciente que vai sozinha e diz: doutora Luísa, estou muito cansada, já estou a fazer antidepressivos, estou a fazer imensa coisa, já deixei de fazer aquilo, continuo igualmente cansada, nem melhorei, nem piorei, aliás, acho que me piorei ainda com os antidepressivos. E então eu introduzo o meu tema do Smart Aging, dos 5 pilares, vamos perceber em qual é que vamos começar. O hormonal é fundamental.
Portanto, consoante a fase da vida, mas nós, na fase em que as mulheres nos procuram, a reposição e termos esse novo equilíbrio é fundamental. E depois, lá em casa, quando essa mulher não vem acompanhada, assiste-se uma realidade muito gira, que é, na próxima consulta, sem eu dizer nada, já tenho o companheiro. O outro companheiro. E o companheiro diz: doutora Luísa, eu quero ficar igual à minha mulher, porque ela diz que está fantástica, sente-se muito melhor. E isto é rápido. Lá está, ou seja, o Smart Aging, um envelhecimento ativo muito e bem. saudável. E este ajuste é um ajuste que nós fazemos de uma forma muito gradual, ou seja, não vamos fazer logo numa dose máxima, porque este reequilíbrio é ir buscar resgatar o poder pessoal que essa pessoa tem. Ou seja, eu vou-lhe dizer, este é o meu plano terapêutico, depois da história clínica detalhada, dos exames complementares, obviamente, para saber qual é o perfil hormonal e qual é o perfil de saúde ou o diagnóstico da doença, para depois conseguirmos fazer um diagnóstico muito mais completo. Vamos então passar a conhecer a vossa clínica. A repórter do Pela Sua Saúde foi visitar este espaço. Vamos então ver. A medicina funcional é uma das valências da MyClinic, uma área que alia a medicina a hábitos e estilos de vida de forma personalizada e que procura tratar os problemas de saúde pela raiz. Temos uma avaliação detalhada na nossa consulta. As consultas são normalmente muito mais longas do que as pessoas estão habituadas numa consulta de medicina normal, que só assim é que conseguimos fazer esta avaliação tão exaustiva. E o objetivo principal, que é outra das grandes coisas que distingue a medicina funcional, é sempre percebermos a causa do problema, tentando tratar os problemas pela raiz. Nós temos um leque muito diverso de pacientes. Temos as pessoas, desde as pessoas que nos procuram com o objetivo de mudarem os seus hábitos de vida, de saberem como podem comer melhor, como se podem movimentar melhor e o que é que podem fazer para otimizar a sua saúde. E nesses casos é mais de uma ação mais preventiva, como falamos, de promoção de um envelhecimento, de uma vida mais saudável. E depois temos então os casos que nos procuram por patologias específicas. Com frequência são pessoas que já passaram por diversos médicos ou diversas áreas da saúde e que não tiveram resultados tão satisfatórios ou que desejam não fazer medicação de uma forma tão regular ou medicação crónica e que conheceram a nossa abordagem e procuram uma solução diferente. Nesses casos, acho que das alterações mais frequentes são alterações intestinais, pessoas com obstipação ou pessoas com diarreia, com digestões difíceis. Também pessoas com doenças autoimunes, que há muitos estudos que mostram cada vez mais que as doenças autoimunes, a disfunção do sistema imunitário que está por base, tem origem, seja em alterações da flora intestinal ou alterações da digestão, em déficits nutricionais, e então nós conseguimos mais uma vez atuar na causa, tentando resolver ou melhorar o problema pela raiz. Outras alterações comuns são pessoas que têm queixas como cefaleias, dores de cabeça quase diárias, ou problemas de pele, por exemplo, acne, psoríase. A pele é um órgão super interessante porque manifesta muitas vezes problemas que têm origem noutros órgãos e daí ser tão importante esta visão integrada do corpo como um sistema complexo de órgãos e sistemas e não como a soma de cada um dos órgãos. Conseguimos acompanhar as pessoas numa fase em que a doença ainda não se estabeleceu, em que ainda não tem nenhum problema ativo, mas conseguimos identificar o que é que pode estar menos bem ou a precisar de uma alteração seja alimentar, seja de hábitos de exercício, hábitos de sono, correção de stress, por aí, de modo a prevenirmos problemas no futuro. Ou seja, aqui na MyClinic começamos esta abordagem logo na fase pré-concepcional, antes das pessoas engravidarem, começando a fazer esta abordagem já com os pais, apostando num feto já num desenvolvimento mais harmonioso, que depois se gera uma criança, um adolescente e um adulto mais saudável. Funciona também como complemento ao Smart Aging. Smart Aging é tentarmos promover um envelhecimento saudável. O que é o envelhecimento? É a nossa evolução desde que nascemos até morremos. Tentarmos promover e ajudar as pessoas a conseguirem esta evolução mais harmoniosa possível e capazes de viver a sua vida da forma mais plena que conseguimos. Através das alterações de hábitos e estilos de vida, promovendo a saúde e o bem-estar, consegue-se um envelhecimento mais saudável e mais smart. Como puderam constatar, esta medicina Smart Aging é uma medicina integral. Doutora Luísa, enquanto ginecologista, quais as principais vantagens que vê nesta abordagem Smart Aging? Portanto, esta abordagem Smart Aging, vendo a pessoa como um todo, é elevar a sua função ao máximo e, perante o desvio da sua função, reequilibrá-la. Então, o que é que nós fazemos? Com esta medicina Smart Aging vamos ter melhores anos,
mais anos, nós queremos mais vida aos anos que vamos ter. Vamos ter uma diminuição dos sintomas, que nos vai permitir sentirmos melhor. Vamos ter maior qualidade de vida. Vamos ter menos doença crónica. Vamos ter menos doença degenerativa. Estamos a falar da diabetes, do Alzheimer, das demências, todas elas, da fragilidade que nós sentimos ao longo do tempo nas mulheres, no osso, na pele, sentimos mais confiantes. Sentimos mais saudáveis. Isso é muito importante para que os anos sejam com mais alegria e com mais paz. Fazendo aqui uma pequena partilha, da mesma forma que eu também me dediquei a esta área e fui aplicando o que fui aprendendo no meu dia-a-dia, na sua experiência, aplica na sua vida diária as recomendações Smart Aging? Eu tento aplicar ao máximo e digo que o meu desafio diário é pensar, será que estou a conseguir cumprir todos os meus pilares, e vou rever. Se calhar a nutrição não está perfeita, se calhar o exercício não está. Eu acho que é um exercício que eu ensino na consulta para fazê-lo diariamente. Onde é que eu posso melhorar? E conseguindo melhorar cada um deles, vou potenciar todos eles. Ou seja, se eu conseguir comer melhor, vou ter melhor perfil hormonal, mesmo com a mesma dose terapêutica. E se eu conseguir beber, parar, ter menos stress, vou reunir as condições para que tenha mais calma e uma vida mais serena e com mais alegria. Doutora Filipa, pegando nesta questão da mudança de estilos de vida, é fundamental, quando pegamos na medicina Smart Aging, a relação com outros profissionais. Na sua visão como médica funcional, o que é que indica? Nutricionistas, personal trainers? Bom, isso é a base, não é? Nós personalizamos os 5 pilares. Exatamente. Ou seja, no fundo, o que é fantástico e maravilhoso de trabalhar nesta equipa, desta forma, é exatamente isso, é potenciar ao máximo os nossos resultados. Saber que quando articulamos, quando enviamos os nossos clientes para os nossos colegas destas outras áreas, sabemos com o que é que vamos contar, o que é que nós podemos esperar, conhecemos as pessoas com quem trabalhamos e sabemos que vamos dar cada um de nós o melhor que tem. E isso, de facto, distingue-se nos resultados que obtemos. Portanto, é fundamental. E as pessoas sentem isso, é fundamental. Só funciona assim, os 5 pilares. Porque a própria pessoa é um todo, não é só a parte física, a parte emocional. E, portanto, relacionar essas questões. Então, eu pergunto-vos e deixo aqui esta questão: porquê que a medicina Smart Aging ainda é uma novidade em Portugal? Porquê que não há mais esta partilha entre médicos? Na verdade, ela em Portugal é uma novidade, mas não é uma novidade de todo. Há mais de 20 anos que se faz, e muito bem, e com uma base científica fortíssima e formação muito séria e muito credenciada em muitos países, nomeadamente nos Estados Unidos, em França, na Inglaterra, em Bruxelas, enfim, na Bélgica, portanto, mas enfim, chegou cá e ainda é uma novidade em Portugal, mas posso dizer-lhe que nestes últimos 10 anos em que eu venho trabalhando nesta área, noto que há um despertar muito ativo por esta área e, felizmente, é uma novidade para muitos, mas já não o é também para alguns. E já somos vários a trabalhar nesta área e acredito que os colegas, conforme forem tendo também mais interesse, forem sabendo destas coisas, quanto mais informação tiverem, também seguramente vão despertar para esta área, porque ela tem, de facto, um potencial enorme. É a medicina do futuro, é integrarmos. Doutora Luísa, na sua visão, como é que acha que podemos chegar a outros médicos, a outros profissionais? Eu acho que estamos a chegar e muito. Vou-vos dar um exemplo. Eu tenho imensas colegas na consulta. Vou-vos dar um exemplo de um caso clínico muito real. Uma colega que trabalha comigo na Luz, noutra área, mas no bloco, noutra especialidade, e que gradualmente foi conseguindo fazer muito menos cirurgias. E um dia chega perto de mim e disse-me: Luísa, preciso muito que me ajudes, porque eu sinto que tu consegues fazer as mesmas coisas que fazias antigamente, ou quase todas, e eu não estou a conseguir e ainda tenho menos 4 ou 5 anos do que tu. E então a própria colega, que era muito cética, vem procurar ajuda. Hoje posso partilhar convosco com muita força este caso clínico, porque esta médica, por sentir a energia e por sentir que a realidade do poder da terapêutica e passando pelos tais 5 pilares do Smart Aging, é só confidenciar, não dizendo o nome, obviamente, da colega, que tem uma amiga que é farmacêutica numa farmácia da linha e ela tem terapêutica para 1 ano e meio, ou seja, com receio que haja alguma quebra do estoque e não tenha, porque sente-se feliz, conseguiu voltar a desempenhar o seu papel, conseguiu voltar à relação médico-doente como gostava, a sentir prazer em ouvir
Ela diz: Luísa, eu sinto prazer em ouvir o meu paciente, vou para o bloco sem esforço, consigo chegar a casa e consigo brincar com os meus filhos e consigo estar com o meu marido de uma forma serena e tranquila, e é uma partilha que antes não acontecia. Porque a principal queixa, eu julgo que, pelo menos a minha experiência clínica, tal como vocês, o primeiro sintoma normalmente é o cansaço. E esse cansaço pode estar relacionado com várias questões. A irritabilidade, o sono não reparador. As pessoas chegam exaustas com mil funções até à última hora da chegada a dormir e depois é impossível conseguir adormecer. Porque eu acho que nós também temos um papel motivador, não é? Nós ensinamos pequenas coisas que às vezes podem não ser abordadas em consulta, lá está, por serem consultas mais curtas, mas nós tendo tempo para partilhar com os nossos pacientes a questão da higiene do sono, que é fundamental. É fundamental e dando até, às vezes, a própria experiência, dando alguns testemunhos nas consultas, que como a Luísa fez agora e como nós fazemos diariamente, as pessoas percebem que, de facto, não, isto que eu sinto, afinal, não é normal. Eu sinto isto há tantos anos que, para mim, eu já não sei viver de outra maneira, mas, na realidade, eu não me sinto bem, eu não estou bem, eu não sou a mesma pessoa. Só que, pronto, como não era nenhuma queixa específica, nenhum sintoma de doença e tal, tudo parece normal. E, passado pouco tempo, porque é relativamente pouco tempo, a qualidade de vida, a energia que estas pessoas irradiam é totalmente diferente. E acho que a ideia de aquela típica frase, isto é da idade, já está a mudar. As pessoas cada vez mais, com o processo de envelhecimento, querem aceitar o processo de envelhecimento como algo natural, daí chamarmos o Smart Aging, mas cada vez mais queremos potenciar a nossa memória, a nossa energia, a nossa vitalidade. Certo? Envelhecer bem, a tal qualidade, não é? Dar vida aos anos e não anos à vida, não é? Exatamente. Em relação à questão da polimedicação, porque à medida que as pessoas também vão envelhecendo, vão sendo tomados cada vez mais medicamentos. É outra área que nós também trabalhamos. Portanto, potenciando os estilos de vida, tentar ajustar a cada fase de vida. Ajustar e muitas vezes retirar. Eu tenho o exemplo dessa colega que já fazia antidepressivos, ansiolíticos. Ela dizia que experimentava todas as terapêuticas que tinha, às quais foram indicando, e que realmente, assim que conseguiu começar a dormir e conseguiu sentir energia e sentiu que o seu stress estava a diminuir, gradualmente fez um desmame, essa é a palavra correta, da terapêutica, e hoje em dia não precisa desse mesmo antidepressivo. O mesmo se passa na hipercolesterolemia, o mesmo se passa nos outros déficits que vão sendo corrigidos, e ao serem corrigidos, deixamos de necessitar de outras terapêuticas que estávamos a fazer, ou seja, a polimedicação muitas vezes acaba por não existir no futuro. Claro que temos de ter muita atenção, porque estamos a falar do fator com mais idade, e mais idade temos maior risco de doenças. E temos de estar muito atentas. Esta medicina Smart Aging é smart, ou seja, nós precavemos os efeitos. Estamos muito atentas ao diagnóstico, e à terapêutica, nunca descurando a prevenção, portanto, estando sempre e resgatando sempre esse poder pessoal que temos em cada paciente. Pegando num tema delicado e que também preocupa muito os nossos pacientes, com o processo de envelhecimento, há cada vez maior risco de doenças neoplásicas, doenças oncológicas. Doutora Filipa, na sua visão, há, com certeza, como já falámos, as tais mudanças de estilo de vida e a medicina preventiva, daí que seja necessário fazer a consulta o mais precocemente possível. Sem dúvida. No fundo, o que eu costumo explicar às pessoas é que o nosso património genético existe, está lá, mas não tem necessariamente que se manifestar de uma forma negativa. Isto é, nós podemos modular, nós podemos trabalhar a nossa herança genética, e seguramente que o ambiente em que vivemos e as nossas escolhas, os nossos estilos de vida que no fundo nós adotamos ao longo dos anos, podem fazer toda a diferença. Nós podemos ter um papel ativo na manifestação ou não dessas doenças. Claro que nada disto é um seguro, não é? Não podemos dizer às pessoas que não vão adoecer porque estão na nossa consulta e estão a fazer tudo o que lhes dizemos para fazer. Isso é evidente que sim, não é? Mas isso é que é a prevenção. A prevenção não é uma segurança que não vai acontecer, mas diminuímos muito o risco. É tal coisa. Nós, se fumamos, sabemos que temos maior probabilidade de ter um cancro do pulmão, por exemplo. Mas não podemos garantir que, se não fumarmos, não podemos ter um cancro do pulmão. Podemos, simplesmente temos, é muito menos risco de o ter. E esta é, no fundo, a nossa batalha, é tentar levar as pessoas ao bom caminho para que a prevenção seja, de facto, o mais eficaz possível. Doutora Luísa, quando falamos de medicina Smart Aging, temos que falar de hormonas, não é? Claro. E é um tema que ainda gera muito medo e muito receio, e às vezes até algum desconhecimento
as hormonas são vida, não é? São vida. Portanto, nós temos neste momento ferramentas, as hormonas bioidênticas, que nos ajudam a reequilibrar os níveis fisiológicos. No seu caso, como ginecologista, a questão da menopausa, qual a sua visão? A minha visão é sempre Smart Aging. E Smart Aging com a melhor eficácia, o maior poder de eficácia da terapêutica com o menor risco possível. Então, como é que isso se consegue? Utilizando o fármaco que é mais parecido, que é bioidêntico, ou seja, é idêntica à nossa. Nós temos uma hormona, que é uma chave, para percebermos, para o nosso público perceber, e temos um receptor, que é a fechadura. Se eu tiver uma chave que encaixe perfeitamente nessa fechadura, vou ter melhor eficácia, potenciação do efeito que nós queremos e temos menos efeitos acessórios ou mesmo nulos. E este é o grande desafio. O problema está em conhecer o que é bioidêntico, porque depois certo. a confusão nos estudos é imensa. E penso que é por aí o grande E problema. é nisso que estamos com a inovação e com as constantes atualizações. E temos que informar, que temos que atualizar, dar informação major, inclusive sites para as nossas pacientes poderem ter segurança na realização das mesmas. Ok. Muito obrigada a ambas por terem. Acho que foi um tema muito interessante de ser discutido e obrigada. Muito obrigada, até também. sempre. Espero que tenham gostado do nosso programa. Em resumo, a medicina Smart Aging dedica-se a 5 pilares: os estilos de vida, o exercício físico, a modulação do sono e não esquecer a parte da suplementação e modulação hormonal. Espero que tenham gostado e até ao próximo programa. Obrigada.